O objetivo deste nosso encontro é orientar os candidatos com os critérios de participação dos nossos editais, apresentar os documentos que são exigidos e detalhar algumas etapas do processo de seleção, e também explicar algumas questões sobre a inscrição. Inicialmente, esclarecemos que a rede CAPES Global para o Desenvolvimento da Saúde, Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Saúde faz parte do programa CAPES Global Edu. Ela é composta por 6 instituições, tendo a Fiocruz como proponente e as 5 instituições associadas. São elas: Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal do Oeste do Pará. Nossa rede publicou 6 editais, 3 deles com bolsas no exterior e 3 com bolsas no Brasil. Os editais com bolsas no exterior, as atividades devem iniciar em março e abril de 2027. E as Gorete, não está andando aqui, tá? Não? Só um momento. Foi agora? Sim. Passou. Tá indo? A gente está vendo a página de editais publicados. Perfeito. Vou passar para ver se está passando para vocês, ok? Continua no mesmo. Ainda não passou. Agora voltou. Agora, Foi? agora Perfeito. passou. Perfeito, gente. Desculpa aí. Vamos então voltar. Então, os nossos editais, eles foram publicados, 3 deles com bolsas para atividades no exterior e 3 para bolsas no Brasil. Estes editais são de ampla concorrência para todos os programas envolvidos na rede CAPES Global. Então, nós vamos mostrar agora os 5 temas componentes que fazem parte da rede, para que vocês possam verificar, né, quais são os temas, os programas de pós-graduação participantes. Aqui está o primeiro tema Sistema de Saúde, Doenças Socialmente Determinadas e Desigualdade. Vocês podem perceber que nós temos aqui, neste tema 1, 46 programas de pós-graduação participantes deste tema. Todas as informações destes temas, o tema 1 ao tema 5, estão disponíveis no anexo 1, que está disponibilizado nos sites dos editais. Então, para melhor compreensão dos objetivos de cada tema e dos programas de pós-graduação que fazem parte de cada tema, sugiro que vocês possam acessar, se não o fizeram ainda, que o façam, para ter claramente um entendimento de qual tema o seu programa de pós-graduação faz parte. Por que falo isso? Porque é necessário, na hora da submissão, você indicar para um tema. Então, você só pode indicar a candidatura para o tema o qual o seu programa de pós-graduação faz parte. Tá bom? Então, aqui temos tema 2, com todas essas instituições e os programas de pós-graduação participantes de cada instituição. Lembrando que, para se inscrever nos editais,
é necessário que estejam vinculados a estas 6 instituições. Nós temos recebido propostas de pessoas que não estão vinculadas em nenhuma das 6 instituições. Então, lembramos que os editais são para estas 6 instituições. Alguns programas de pós-graduação podem estar inseridos em um ou mais temas, ok? Então, é preciso vocês analisarem os temas, verificar o objetivo, ver se o programa de pós-graduação está inserido neste tema e verificar o plano de trabalho a ser executado, se está de acordo com o tema. Agora nós vamos falar sobre os editais. Aqui estão os requisitos e algumas informações que nós retiramos dos editais. Nós não trouxemos todas as informações, porque não nos cabe, né? Senão ficaria muita informação. Então, trouxemos algumas informações que são necessárias para esta apresentação. Lembrando que todos os requisitos que estão nos editais, eles são exigidos pela CAPES. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente nas questões de portaria que são mencionadas nos editais, tá? Tem portaria de bolsa, tem portaria de atividades fora do Brasil. Então, são questões que muitas das vezes nós podemos tirar dúvidas dentro da própria portaria, tá? O público-alvo para o edital de doutorado sanduíche no exterior são os discentes, que devem estar devidamente matriculados na plataforma Sucupira como discentes dos programas de pós-graduação destas 6 instituições que fazem parte da rede e que eu apresentei anteriormente. Tá? É para atividades e desenvolvimento da pesquisa em instituições estrangeiras. O candidato deve residir no Brasil, deve ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil com CPF. Ele tem que ser aprovado na qualificação ou ter cumprido os 2 períodos. Ele tem que ter concluído os 2 períodos, tá? Então, no momento da inscrição, que vai até dia 21 de agosto, ele tem que ter concluído esses 2 períodos. A declaração de fluência linguística é uma solicitação da CAPES. Ela veio em substituição à proficiência linguística, que era exigida anteriormente. Tá? É uma declaração mais simples, entretanto, é necessária. Nós solicitamos, conforme a CAPES pede, se alguém já teve acesso aos documentos que estão disponibilizados em Word, nós pegamos eles com base no documento da CAPES, tá? E ali tem todas as observações que vocês devem ter atenção, tá? Então, essa declaração, ela precisa ser preenchida de acordo com as observações que estão descritas ao final. A permanência no exterior para os bolsistas de doutorado sanduíche, elas devem restar 6 meses para integralização dos créditos, para o planejamento final da defesa no Brasil. Tá? Então, nós recebemos muitos questionamentos, né? Ah, eu vou defender, tem menos tempo. Não, a CAPES, ela solicita, tá? Está na portaria, e eles pedem, cada documento que a gente recebe, eles fazem esta menção. E não ter recebido a bolsa de doutorado sanduíche anteriormente. Uma outra observação que serve para todas as bolsas no exterior. Quando eu peço uma carta de aceitação da instituição de destino com datas no formato mês e ano, a CAPES pede desta forma. Não é possível colocar uma data, ou se colocar, tem que ser o primeiro dia do mês. E o período final, o último dia do mês. Porque a CAPES entende o mês cheio e não parcela deles. Então, a minha bolsa
tem que iniciar no primeiro dia do mês e finalizar no último dia do último mês de atividades. Algumas dúvidas que nós temos recebido de candidatos, possíveis candidatos. As instituições que estão elencadas nos temas estratégicos, tá? Quando eu submeter, eu preciso estar vinculado a esta instituição? Não obrigatoriamente. Neste edital, nós vamos aceitar e vocês podem fazer toda uma justificativa no anexo 3, que é a qualificação da parceria. Vocês podem submeter a candidatura para outra instituição que não esteja elencada no anexo 1, dentro dos temas estratégicos onde vocês farão as suas inscrições. Tá? Então, vocês podem submeter para uma outra instituição, desde que tenha uma justificativa. Países de língua portuguesa. É necessário preencher uma declaração de fluência linguística? Sim. Esse documento, como dito anteriormente, ele é solicitado pela CAPES, mesmo que o país tenha língua portuguesa. Então, eu devo preencher como português o idioma no campo solicitado. Realização de estágio e com a defesa próxima. Não é possível. Eu preciso ter 6 meses para chegar no Brasil 6 meses antes da minha defesa. Ok? Posso me candidatar se eu estiver no segundo semestre de um curso de doutorado? O meu segundo semestre vai começar agora em agosto. Não, ou você tem que ter a aprovação da qualificação ou ter concluído pelo menos os 2 períodos letivos no ato da inscrição. Aqui estão os números de bolsas para cada tema estratégico. Tá? O tema 1 tem 15 bolsas, com 3 meses diferentes. Tema 2 tem 12 bolsas. O tema 3 tem 10 bolsas. O tema 4 tem 10 e o 5 também. Vamos agora para os editais de professor visitante, sênior e júnior. O público-alvo são docentes e pesquisadores com vínculo empregatício formal nas instituições que nós mencionamos no início dessa apresentação, e que estejam em atuação nos programas de pós-graduação participantes da rede. Então, eu preciso ter o vínculo empregatício na IES e estar atuando no programa de pós-graduação. Nós temos as categorias de professor visitante júnior, que pede que o docente tenha doutorado até 10 anos, e o professor visitante sênior com doutorado obtido há mais de 10 anos. Os requisitos da CAPES: residir e trabalhar no Brasil, ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil com CPF. Ter o tempo de doutorado solicitado, né, até 10 anos para júnior, maior que 10 para sênior, ter o vínculo com a instituição e atuar no programa de pós-graduação. O Orcídio é solicitado para todos os candidatos dos 6 editais. Nós trouxemos aqui, mas é para todos os candidatos. O conhecimento de suficiência de língua estrangeira também é solicitado ao professor visitante sênior e júnior. Isso é uma exigência da CAPES. Essa documentação tem que ser anexada ao sistema quando na implementação. Então, ele deve estar de acordo com os documentos disponibilizados. Profissionais aposentados não são elegíveis nos editais do CAPES Global Edu. Não é apenas no nosso edital, mas em todos os editais, tá? Aqui estão as bolsas concedidas, né, no nosso edital de programa
professor visitante sênior e júnior. Vocês podem ver que o tema estratégico 1, ele tem bolsas de 2 meses para sênior e para júnior, mas no tema estratégico 2, para 2 meses, eu só tenho bolsa júnior. Então, tudo isso tem é preciso ver, porque não terá condições de fazer a candidatura para outro tema estratégico que não tenha bolsa, entendeu? Algumas questões recebidas. Docentes com vínculo em outras instituições podem participar? Não. Apenas os docentes pesquisadores com vínculo empregatício formal com as instituições elencadas no início desta apresentação que fazem parte da rede. E devem estar em efetivo exercício nos programas de pós-graduação vinculados aos temas estratégicos dessa instituição. Qualquer docente das IES da rede pode participar? Não. Apenas os docentes vinculados formalmente às IES. Quando se diz formalmente, a gente trata aqui de servidor ou CLT, ok? E esses também devem atuar nos programas de pós-graduação. Editais de capacitação de curta duração. Nós temos como público-alvo 3 candidatos, 3 tipos de candidaturas: de docentes e pesquisadores. Como dito anteriormente, eles têm que ter o vínculo empregatício formal com a IES e estar vinculado a um programa de pós-graduação participante da rede. Os técnicos são, segundo a CAPES, profissionais com vínculo administrativo ou técnico com as instituições, com as 6 instituições participantes da rede, atuantes em atividades vinculadas à pós-graduação, dando suporte a ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização. Aqui nós estamos falando de dois candidatos, tipos de candidatos diferentes, e que é exigido documentação que comprove tanto o vínculo formal com a instituição, quanto o vínculo com a pós-graduação. Em relação aos discentes de doutorado, segundo a CAPES, os discentes de doutorado podem participar, mas eles também, como solicitado no edital de doutorado sanduíche no exterior, eles devem estar registrados na plataforma Sucupira como discentes dos programas de pós-graduação que fazem parte da nossa rede e devem ter sido aprovados na qualificação ou ter concluído 2 períodos letivos. Os requisitos: residir no Brasil, ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil com CPF. No edital, nós solicitamos o comprovante do aperfeiçoamento a ser realizado no exterior. Também é solicitado a fluência no idioma que a instituição exige e que a CAPES também exige, tá? E não ter realizado estudos na mesma modalidade no exterior nos últimos 24 meses. Aqui estão algumas dúvidas do edital de curta duração. Pesquisadores de pós-doutorado sem vínculo empregatício formal podem concorrer? Não. Apenas os docentes, pesquisadores e técnicos com vínculo empregatício formal, sendo CLT ou estatuário, nas instituições da rede. Bolsistas pós-doc sem vínculo formal não podem participar.
As bolsas de capacitação interferem nas bolsas regulares de doutorado? Não há impedimento para o candidato se inscrever, mas, como nós sabemos que a CAPES exige, né, se aprovado, o candidato deverá solicitar a suspensão da bolsa. Uma dúvida frequente: precisa ser curso? Porque no período informado no cronograma, a instituição não oferece curso. Então, não precisa necessariamente ser um curso. A CAPES define que a capacitação é para a realização de treinamentos, cursos técnicos e científicos ou pedagógicos, exceto capacitação linguística. Então, não é obrigatório ter a matrícula em um curso formal de curta duração, tá? Então, é necessário, se você for fazer um treinamento, você apresente um comprovante da instituição estrangeira, mencionando, né, em papel timbrado, né, mencionando o nome do curso, da capacitação, perdão, treinamento, com a data, o período, né, o cronograma, todas as informações neste documento. Então, este documento servirá como o documento solicitado no edital. As capacitações precisam obrigatoriamente começar em março e abril? Sim, as capacitações devem estar dentro deste período. Este período foi o período estabelecido no documento da CAPES e nós colocamos em todos os nossos editais. Então, período de início das atividades é da CAPES e nós não podemos alterar. Em relação à errata disponibilizada na semana passada para o edital de capacitação de curta duração. Anteriormente, nós havíamos colocado no edital que aceitaríamos inscrições de discentes de mestrado. Entretanto, essa foi uma questão levada pelos pró-reitores à CAPES quando fomos impedidos, né, de que os discentes de mestrado pudessem participar desses editais. Então, para a CAPES, segundo documentos que regem o CAPES Global Edu, né, então, eles entendem que pós-graduandos são apenas os discentes de doutorado. Aqui estão as bolsas disponíveis nos temas 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Tem bolsas para 15 dias e tem bolsas para um mês. Bolsas de 15 dias, a mensalidade é a metade da mensalidade que o candidato vai receber. Bolsa de um mês é a mensalidade cheia. Doutorado sanduíche no Brasil. Aqui a gente começa a detalhar um pouco os editais no Brasil. Lembrando, mais uma vez, que todas essas exigências são da CAPES. O público-alvo são estudantes estrangeiros residentes no exterior e matriculados em cursos de doutorado em instituições estrangeiras. E agora vem os nãos da CAPES, né? Como nós costumamos dizer. Eles devem estar com a matrícula regular em curso de doutorado no exterior, devem ter sido aprovados na qualificação ou ter pelo menos um ano letivo concluído, devem residir e ser estrangeiro, deve residir no exterior e ser estrangeiro. Não possuir nacionalidade brasileira, nem dupla nacionalidade ou direito à dupla nacionalidade. Não ter residência permanente no Brasil e não estar realizando o doutorado no Brasil. Não ter sido contemplado com bolsas CAPES, Movila América, doutorado sanduíche ou doutorado pleno anteriormente. Não possuir título de doutor. Caso ele tenha participado do PEC-G ou do PEC-PG, ele deve ter
deve cumprir o interstício de 2 anos após a graduação ou mestrado financiados no Brasil. As responsabilidades a partir deste edital de doutorado sanduíche e os demais. A proposta ela deve ser submetida por um docente credenciado nos programas de pós-graduação da rede. O docente proponente, ele é o responsável pela candidatura, no caso aqui do discente de doutorado sanduíche no Brasil, e pelo cumprimento das exigências do edital. Algumas orientações que nós estamos apresentando aos candidatos que têm entrado em contato conosco. A submissão, ela deve ser realizada por um docente proponente. Então, nós estamos solicitando que esses candidatos, eles entrem em contato, verifiquem primeiro a instituição, né, verifiquem o programa de pós-graduação, entrem em contato e verifiquem qual docente pode acolher a sua candidatura, né, apoiar o seu plano de trabalho. Então, é um diálogo que deve ser criado entre o candidato estrangeiro e o docente brasileiro. Então, nós vamos, a partir dessa semana, disponibilizar nos sites onde estão o doutorado sanduíche no Brasil e o doutor com experiência no exterior, uma lista com os sites das instituições, dos programas de pós-graduação e os contatos de e-mail para que eles tenham acesso mais fácil para chegar até este docente, que será o proponente da candidatura. Um detalhe muito importante, a contratação do seguro-saúde. Nós trouxemos essa questão para o doutorado sanduíche no Brasil, porque apesar de termos algumas questões de saúde, né, no Brasil, então, é necessário o seguro-saúde tanto para bolsistas no exterior quanto para bolsistas no Brasil, é uma exigência da CAPES. A CAPES paga e ela quer o comprovante deste seguro. E tem algumas exigências dentro do seguro-saúde que nós vamos falar depois. Então, doutorado no sanduíche no Brasil, nós recebemos algumas questões, uma que eu trouxe por conta da Fiocruz, mas pode ser que se aplique aos demais. Um candidato estava cursando o doutorado, ele é do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, e ele está cursando doutorado ofertado pela Fiocruz. Ele questionou se ele pode participar dessa candidatura. Não. O edital ele exige que o discente ele não esteja matriculado nos cursos de doutorado de instituições brasileiras. Então, somente de instituições no exterior. Tá? E como a Fiocruz é brasileira, não atende o requisito. A restrição de inscrição em apenas um edital ou se aplica apenas ao proponente ou também às diferentes modalidades vinculadas ao docente? O proponente, ele só pode submeter uma candidatura, seja para ele, seja para um candidato que venha ao Brasil. Então, é apenas uma candidatura, até porque é o CPF dele que fará a inscrição e ele deverá ter apenas uma inscrição, ou para atividade no exterior, ou para acolhimento no Brasil. O bolsista vai ocupar uma vaga no programa? Não, é uma bolsa de curta duração, ele não ocupa vaga no programa. Doutor com experiência no exterior. O público são pesquisadores residentes no exterior, sejam brasileiros ou estrangeiros, com experiência internacional. Então, aqui temos o jovem talento, né, com experiência no exterior,
que busca atrair e estimular a fixação no Brasil desses jovens pesquisadores residentes no exterior, e eles devem ter a experiência acadêmica de mestrado ou doutorado plenos, ou doutorado sanduíche superior a 12 meses. Os pós-doutorados com experiência no exterior é para atrair pesquisadores ou docentes residentes no exterior, com experiência acadêmico-científico relevante, e devem ter doutorado pleno ou pós-doutorado maior que 12 meses. Outros requisitos são: ele pode ser brasileiro ou estrangeiro, entretanto, deve residir no exterior. A produção acadêmica deve ser de 5 anos e não acumular bolsas no Brasil financiadas pela CAPES ou outros órgãos públicos. Aqui há uma questão do acúmulo de bolsas, foi trazido porque nós já tivemos casos de docentes em outro programa anterior que a CAPES ela rejeita, tá? Ela cruza as informações e a candidatura não é implementada. Então, alguns requisitos específicos para jovem talento: ter reconhecida competência como pesquisador em sua área de atuação, experiência com mestrado e doutorado pleno, mestrado e doutorado sanduíche superior a 12 anos. E os pós-doutorados, que são candidatos que devem possuir relevante experiência acadêmico-científica no exterior, ter doutorado pleno ou pós-doutorado por, no mínimo, 12 meses. Aqui estão as bolsas para doutor com experiência no exterior, de 6 a 9 meses para jovem talento e para pós-doutorado de 10 meses nos temas 2, 3 e 5. Então, jovem talento, nós temos bolsa somente no tema 2 e tema 3, e pós-doutorado nos temas 2, 3 e 5. Professor visitante no Brasil é para pesquisadores de renome residentes e vinculados a instituições no exterior. Eles vêm participar de cursos, treinamentos, palestras, seminários presenciais e contribuir para a excelência acadêmica e a internacionalização da pós-graduação estrito sensu. Ele deve ser brasileiro ou estrangeiro, atuando e residindo no exterior. E deve possuir o título de doutor ou equivalente, deve ter reconhecida competência como pesquisador nas áreas de atuação, deve ter produção acadêmica relevante nos últimos 5 anos e não acumular bolsas no Brasil financiadas pela CAPES ou outros órgãos públicos. O proponente, como vimos anterior, deve ser um docente dos programas de pós-graduação vinculados à nossa rede. Professor visitante no Brasil. Esses professores receberão pagamento em reais ou em outra moeda? E qual o valor dessa bolsa? Na portaria número 1 da CAPES, os valores da bolsa são pagos diretamente na conta individual do bolsista, é pago na moeda correspondente ao local do destino da bolsa. Então, se ele vem para o Brasil, ele vai receber em reais. Então, a conta tem que ser individual, é pago, o dinheiro é para o exterior, mas em reais. Aqui estão as bolsas concedidas pelos nossos editais, bolsas nos temas 1, 2, 3, 4, 5, de 15, 1 mês ou 2 meses, dependendo do tempo. O calendário CAPES, como falado anteriormente, está disponível no Ofício Circular 5 de 2026.
é para implementação das bolsas em outubro. O período de início das atividades no exterior é março ou abril. E o período de atividades no Brasil é para março, abril, maio e junho de 2027. Ressaltamos que esse calendário é da CAPES e poderá sofrer alguma alteração caso a CAPES venha a realizar alguma modificação. Algumas questões que nós trazemos aqui para deixar um pouco mais claro. Quanto às candidaturas, nós já vimos anteriormente e vamos reforçar. A CAPES pede que os docentes e pesquisadores sejam profissionais com vínculo empregatício formal com as instituições brasileiras, em programas de pós-graduação participantes da rede e com atuação em ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. E os técnicos sejam profissionais com vínculo empregatício formal e que estejam atuando em atividades vinculadas à pós-graduação. Tudo isso deve ser comprovado através das documentações solicitadas em nosso edital. Docentes colaboradores poderão ser beneficiários desde que cumpram os seguintes requisitos: tenham um vínculo empregatício formal com a instituição, estejam vinculados ao programa de pós-graduação e atendam aos critérios estabelecidos em cada edital. Os profissionais aposentados não são elegíveis para o recebimento de bolsas de estudo. Cada candidato ou proponente poderá se inscrever em apenas um dos 6 editais disponíveis. Mais de uma inscrição, todas elas serão canceladas. Caso o candidato ou proponente faça inscrição, mais de uma inscrição, todas elas serão canceladas. Não é exigido a apresentação de um teste de proficiência para a candidatura, apesar de que a CAPES coloca lá, caso alguém tenha e queira comprovar, tem as exigências da CAPES quanto ao teste de proficiência. Entretanto, é necessário que o candidato ao exterior ele verifique se a instituição de ensino no exterior ela solicita o teste de proficiência, porque nós já tivemos casos de candidatos aprovados com declaração de reconhecimento de fluência linguística assinada, mas que a instituição não aceitou, porque ele exigia o teste de proficiência específico. Então, é preciso verificar todas estas questões com o orientador no exterior. O candidato poderá, alternativamente, comprovar o nível de proficiência, como eu falei, de acordo com os requisitos da CAPES. As instituições parceiras, como havia falado anteriormente, elas podem estar elas estão naquela lista, mas nós também receberemos inscrições para outras instituições, ok? Outro detalhe, os nossos editais, eles consideram as candidaturas para as instituições parceiras. E na análise de mérito, vocês podem verificar no quadro da análise de mérito a pontuação específica para as instituições que estão listadas no anexo 1. Então, se eu me candidato para uma instituição que está na lista, a pontuação vai acontecer, tá? Então, outra situação, instituições localizadas em países do Sul Global e do BRICS,
Esses candidatos também serão pontuados conforme mencionado anteriormente. Quanto aos benefícios, os itens financiáveis do programa CAPES Global Edu são mensalidade, auxílio deslocamento, auxílio instalação, auxílio seguro-saúde e adicional localidade para as bolsas de DSE e de PVE-SJ, que é doutorado sanduíche no exterior e professor visitante no exterior, sênior e júnior, quando for o caso. O auxílio deslocamento é para a compra de passagens aéreas em classe econômica, ida e volta. Esse valor ele é pago em uma parcela única e o candidato aprovado, selecionado e implementado, ele recebe esse valor logo no início. Auxílio instalação é para despesas iniciais no exterior, pago em uma parcela única. E o auxílio seguro saúde é mensal, mas ele é pago em uma parcela única. Então, esses 3 itens, o auxílio deslocamento, o auxílio instalação e o seguro saúde, eles são pagos quando a implementação da bolsa acontece, o bolsista dá o aceite da bolsa, então ele tem direito a esses 3 valores. Lembrando que o auxílio deslocamento é para passagens aéreas de ida e volta. Então, o bolsista ele tem que estar atento a algumas coisas. Para eu sair para o exterior, eu preciso da aprovação da CAPES. Eu não posso comprar a passagem sem ter a aprovação da CAPES. Porque se eu compro a passagem sem a CAPES ter aprovado e liberado as minhas atividades, eu deverei fazer alteração dessa passagem com recurso próprio, porque a CAPES não paga nenhum adicional. E em relação à passagem de volta, como você vai receber dentro deste mesmo valor, em parcela única, você tem que ficar atento também, porque já tivemos casos de bolsistas que utilizaram o recurso e não tiveram que usar recurso próprio para comprar a passagem de retorno. Adicional localidade, quando for o caso, aqui se aplica a alguns países de alto custo. Então, é preciso ver na portaria o valor para quem terá a possibilidade de adicional localidade, ok? Então, todos os valores estão elencados na portaria 1, disponibilizados nos nossos editais. Aqui, a CAPES diz que no CAPES Global Edu não temos benefícios para dependentes e acompanhantes, tá? Assim como os outros programas da CAPES, não tem benefícios para acompanhantes ou dependentes. Na portaria de 187 de 2024, em relação a bolsas regular, diz que a bolsa é permitido acumular bolsa CAPES, mestrado, doutorado, pós-doc, com as atividades remuneradas ou outros rendimentos, mas não é permitido acumular a bolsa CAPES com outras do mesmo nível, financiadas com recursos públicos federais. Então, no caso de bolsista DSE, né, vai ter que solicitar a suspensão da bolsa, até porque ele precisa apresentar para a CAPES, caso seja selecionado e implementado, ele deverá apresentar tal declaração de suspensão da bolsa à CAPES. Visto e seguro-saúde são de responsabilidade do bolsista, tá? A obtenção do visto deve estar de acordo com as normas do país. Eu preciso solicitar, como bolsista, eu preciso solicitar o visto para o período de atividades no país, um prazo hábil para a participação no programa.
Então, o bolsista já pode, o candidato já pode estar verificando junto ao consulado, né, junto às instituições estrangeiras também, né, que nós temos muitas instituições estrangeiras que iniciam esse processo de visto. Então, por isso, deve ter um diálogo com o supervisor no exterior para poder entender o que eu preciso fazer agora. Então, visto, eu preciso verificar o quanto tempo, né, para a gente já estar preparados. E uma questão importante é que o visto o visto de turismo, ele não é aceito pela CAPES, tá? Já tivemos casos que tiveram que ser revistos, né? E assim, é muito complicante, tá? Então, assim, por favor, lembrem-se que aqui nós estamos tratando de bolsas CAPES. Então, bolsas CAPES são estudo. Pode ser um docente, pode ser um técnico, pode ser um discente. São estudos independentes. Então, turismo, visto de turismo não é aceito. Até mesmo para vir ao Brasil, a CAPES sempre exige que o candidato verifique para não ter nenhum problema junto à CAPES, até porque será necessário apresentar, na chegada do país, apresentar à CAPES a emissão do visto, passaporte, passagem. Então, são documentos que eu preciso encaminhar à CAPES. Quanto à contratação de seguro-saúde, ele deve ser válido para todo o período de bolsa no país, seja no Brasil, seja no exterior, tá? E esse seguro-saúde, ele deve assegurar a cobertura maior possível, tá? Tem que ter despesa médica, hospitalar, repatriação funerária, acompanhamento de pelo menos um familiar em caso de ocorrências graves. A CAPES exige isso para que ela não é de responsabilidade dela, uma vez que ela exige na portaria, então eu já tenho uma menção do que eu preciso cumprir, né, na portaria 289, ela não paga nada além. Então, é uma questão a ser observada e que durante estes anos a gente sempre leva para todos os bolsistas essa necessidade. Precisa estar de acordo com o solicitado. E a existência de um sistema público de saúde no país de destino não isenta o bolsista da responsabilidade de contratação de seguro-saúde. Lembrando que todos esses documentos, eles serão enviados quando o bolsista chegar ao exterior. Tudo pelo sistema para que seja comprovado e a CAPES possa efetuar o pagamento das mensalidades sequentes. Aqui estão os links de acesso aos nossos editais. Primeiramente, tem o link da nossa página, onde constam todos os editais, algumas informações, o FAQ está sendo atualizado. Brevemente, nós colocaremos um FAQ mais atualizado, né, com todas essas informações que vêm chegando. E agora eu quero apresentar para vocês, como nós temos aqui, aqui nós somos global, né? Então, nós temos pessoas de todas as regiões e fora da Fiocruz. E como a base para recebimento das candidaturas é um site de inscrição da Fiocruz, então é necessário que as pessoas que não têm um login Fiocruz, que façam o cadastro, ok? É simples e fácil. Aqui está, vocês têm o link onde estão todos os documentos disponibilizados de cada edital. Logo embaixo tem o
o espaço dos formulários, né, com o acesso à inscrição. Quando você clica ali, realizar a inscrição, vai abrir a página para o acesso. Caso você tenha o cadastro, você realiza o seu acesso. Caso não tenha, você clica no link que está mencionado na tela e ele vai direcionar você para outra página. E aqui você vai escolher a opção, né? Eu sou brasileiro, estrangeiro com CPF ou estrangeiro sem CPF, né? Então, aqui nós vamos, como somos os candidatos e os proponentes, né? Então, cada um vai fazer a sua inscrição de acordo com a sua realidade. E aí vai preencher estas informações, né? CPF, nome completo, e-mail, um e-mail válido, tá? Porque caso dê algum problema, a gente consegue enviar a situação ao campus virtual para análise. E após preencher, vocês podem fazer a inscrição. As dúvidas podem ser enviadas ao e-mail rede.capsglobal@fiocruz.br e peço a gentileza de não esquecerem que o assunto deve conter a chamada, o número e o nome do edital. Agradecemos imensamente a sua participação e estamos abertos para as dúvidas.